Muito bem, nosso vídeo sobre neuroplasticidade deu bom. Achei que essa imagem aqui iria assustar vocês, mas pelo jeito vocês são um bando de nerdola que gostam de um conteúdo mais complexo. Então, se naquele vídeo eu expliquei um dos principais conceitos e que eu julgo mais útil que eu aprendi estudando neurociências nos últimos 10 anos, que é a neuroplasticidade, expliquei as vias neuroquímicas da neuroplasticidade para vocês compreenderem como que funciona no cérebro. Neste vídeo aqui eu vou explicar o segundo principal conceito que eu aprendi estudando neurociências nos últimos 10 anos, que é como funciona o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema de expectativa, o nosso sistema de antecipação e o nosso sistema dopaminérgico. Você deve ter me ouvido falar bastante sobre dopamina por aí, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns gráficos elaborados de uma forma um pouco mais didática, principalmente esse aqui. A gente vai mexer nesse gráfico conforme muda o experimento para vocês entenderem. É um gráfico tirado do livro Behave, do Robert Sapolsky, e acho que ele resume bastante bem os principais achados da literatura, especialmente de um grupo do Wolfram Schultz, ou Schultz, que eu não sei exatamente como pronuncia, que é esse pesquisador alemão que na década de 90 mostrou como que o nosso sistema dopaminérgico funciona de uma maneira bastante completa. Todos os estudos do Schultz foram publicados na Science, então um conteúdo de altíssima qualidade. No artigo, o gráfico é totalmente diferente, porque são análises neurofisiológicas, que é basicamente um registro de potencial de ação que ocorre nos neurônios no sistema de recompensa, mas esse gráfico aqui é feito de uma forma mais didática para vocês entenderem. Então essa aulona aqui, para vocês compreenderem, ela vai ser rápida, mas não superficial, sobre como que funciona o seu cérebro aí dentro no seu sistema de recompensa. Bom, até a década de 90, a galera da ciência entendia que o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico, os neurônios de dopamina estavam muito envolvidos com recompensa. O Wolfram Schultz então resolveu montar um experimento utilizando macacos, onde basicamente ele treinou os macacos para ficarem sentadinhos numa cadeira, e ele queria entender em qual momento do experimento existiria um pico de atividade dos neurônios de dopamina. Ele, para isso, colocou eletrodos no sistema de recompensa desses macacos. Então ele fez uma cirurgia no cérebro do macaco, implantando uns eletrodos que ficam lendo a atividade dos neurônios do sistema de recompensa. E esse gráfico aqui basicamente registra como que esse sistema de recompensa se comportou nesse experimento do Schultz. O experimento consistia basicamente em deixar o macaquinho sentado. Tinha uma luz no teto da sala onde o macaquinho estava sentado. Quando essa luz acendia, o macaquinho entendia que ele podia clicar 10 vezes num botão, e após clicar 10 vezes nesse botão, ou seja, executar esse trabalho, uma mamadeira contendo suco iria correr por um trilho, chegando até o macaquinho para ele obter a recompensa. Eles adoram suco, tá? Se você não sabe. Inclusive, se você ver esse quadro aqui, ó, aqui atrás de mim, está escrito qual é o seu suco, com primata ali, porque é uma aula do reservatório de dopamina que eu explico isso daqui fazendo uma tradução para a tua vida pessoal aí, para você entender as suas motivações, etc. Por isso muita gente pergunta, não tem nada a ver com esteroide anabolizante, tá? Fiquem tranquilos. Pois bem, o que o Wolfram Schultz viu? Ele viu que os neurônios de dopamina, eles explodiam não quando o macaco recebia a recompensa, mas sim quando o macaco enxergava a luz, indicando que o pico dopaminérgico não estava atrelado à recompensa recebida e, portanto, a dopamina não tem necessariamente a ver com prazer. Ela também está envolvida com prazer. Se você ver, tem um pico aqui da atividade de dopamina quando o macaco bebe o suco. Mas a dopamina está principalmente envolvida com a antecipação do prazer. Quando o macaco vê a luz, a partir do momento que ele vê a luz, esses neurônios dopaminérgicos disparam, então, o sistema dopaminérgico no cérebro, fazendo com que ele tenha o comportamento de apertar o botão para receber a recompensa. Traduzindo para o seu dia a dia aí, seria o equivalente a você estar assistindo uma série da Netflix, aí, de um streamer que você assiste, você enxerga um ator comendo uma pizza deliciosa, o seu sistema, essa aqui seria a luz para você, o seu sistema de recompensa
Ele explode de atividade quando você enxerga a pizza, fazendo você trabalhar, que no caso, em vez de apertar o botão, é você pegar o teu telefone e abrir o aplicativo vermelhinho, pedir a pizza, e quando a pizza chega, às vezes você nem fala, putz, por que eu fui pedir a pizza na terça-feira de noite? Você nem sente tanta recompensa quanto você sentiu na expectativa de você ter a pizza com você. Isso na década de 90, principalmente ali em 92, fez com que finalmente a gente compreendesse que a dopamina tem a ver com a expectativa da recompensa e não necessariamente com a recompensa em si. Agora, se o macaquinho, ele, em vez de receber o suco, ele recebe água, olha que interessante, existe uma inibição dos neurônios. Ó, presta atenção nessa parte aqui que é bem importante. O macaquinho trabalhou, ele viu a luz, ele ficou com essa expectativa, meu Deus, vou receber uma recompensa, ele apertou o botão, ele trabalhou, e no momento que chegou a recompensa dele, na verdade a recompensa era água. Isso daqui é uma inibição dos neurônios dopaminérgicos. Então, entendam, o neurônio dopaminérgico ele não só deixou de se ativar, ele se inibiu. Não é que ele ficou no basal. Pode perceber que o basal do neurônio dopaminérgico, da atividade dopaminérgica do animal, existe um basal, ele não é zero. Se fosse zero, estaria aqui embaixo. Ele não é zero. Tem como se fosse uma mangueira de jardim furada, vazando dopamina no sistema de recompensa desse animal, para ele se manter ativo, fazendo as coisas. Quando você não deu a recompensa que o animal esperava, sai, Bri, minha gata tá aqui. Quando você não deu a recompensa, a expectativa que o animal tinha de recompensa, existiu uma inibição desses neurônios, e isso a gente chama, na nossa vida aí de seres humanos, de frustração. Ou seja, você teve uma expectativa setada aqui, você esperou por essa expectativa, você teve essa expectativa de um acontecimento, o que aconteceu foi aqui. Esse delta entre as duas coisas é o que a gente chama de frustração. É por isso que se você for uma pessoa que espera, e aí a gente vai tirando alguns aprendizados desses gráficos conforme forem passando, por isso que se você for uma pessoa que espera demais do mundo, você está toda hora com uma expectativa muito alta que as coisas vão acontecer, você vai ter uma tendência muito grande de se frustrar frequentemente, né? Porque o mundo muitas vezes não vai corresponder às suas expectativas, incluindo as pessoas, etc. Agora, se você é uma pessoa que nunca tem expectativa de nada, você não vai se motivar, porque aí você não vai atrás das coisas que você quer. Então, esse balanço entre a expectativa que você tem e a realidade, ele precisa ser calibrado para você não viver frustrado, se for muita expectativa toda hora, e para você também não viver desmotivado se você não tiver expectativa nenhuma. Perfeito? Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Beleza. Agora vamos brincar. E se eu gerar incerteza sobre a recompensa? E se eu gerar incerteza sobre o tamanho da recompensa e a probabilidade de receber recompensa? Então o que o Schultz fez? Ele pegou um grupo de primatas e ele colocou mais ou menos suco na mamadeira. Então, para um grupo específico, 1 ml X de suco, para outro grupo 2 vezes X. E para um outro grupo, ele mexeu na probabilidade. Então, 50% das vezes vinha recompensa, 50% das vezes não. O que ele percebeu que aconteceu com o sistema dopaminérgico? E agora vocês vão entender alguns dos mecanismos de vício, tá? Aconteceu isso daqui, ó. Esse aqui já foi um paper publicado em 2003 pelo mesmo grupo, tá? Do Schultz. Ele percebeu que, beleza, em 50% das vezes que veio recompensa para o animal, naqueles animais cujo experimento foi manipulado para que 50% das vezes a mamadeira de suco chegava, eles perceberam que existia, então a luz acendeu, o animal tinha um pico de dopamina para trabalhar e apertar o botão, só que naquele momento de esperar a recompensa, aquele momento que a mamadeira está correndo pelo trilho, vindo até o animal, o sistema dopaminérgico do bicho explodiu num nível absurdo. Muito. Por quê? Porque 50% das vezes vir recompensa e 50% das vezes é um talvez venha essa recompensa. Esse talvez, ele faz a nossa dopamina explodir no nosso cérebro. Essa incerteza da recompensa faz a nossa dopamina explodir.
Esse aqui é o sistema utilizado por cassinos, apostas, tigrinho, esses jogos aí, etc. Você gira uma alavanca, então você vê a recompensa, você vê o estímulo ali, que é o aplicativo, etc. Você gira uma alavanca, e enquanto aquele negócio está girando, talvez agora eu ganhe R$2.000, talvez agora eu ganhe R$1.000. Faz o seu sistema dopaminérgico explodir, tá? Tanto é que eu não botei aqui, eu tenho alguns outros gráficos e o gráfico original do estudo é bem mais bonito, só que é mais complicado de entender porque é neurofisiologia, então eu não quis colocar. Mas, ou melhor, ia dar mais trabalho para explicar, né? Vocês iam entender, mas ia dar mais trabalho para explicar. Mas ele também faz com 75% das chances, 75% das vezes a recompensa chegar e 25% das vezes a recompensa chegar. Só que o pico de dopamina é em 50% das vezes, que é a maior improbabilidade, é o momento mais incerto em 50%. 75% das vezes, quase sempre, né? 75% das vezes vem a recompensa, então ele é menos incerto. E 25% também, a maioria das vezes não vem a recompensa. Então o animal aprende que não vem na maioria das vezes. Agora 50% de chance, que é o pico de incerteza, faz a dopamina do animalzinho explodir. Além disso, os pesquisadores manipularam o tamanho da recompensa, o tamanho relativo da recompensa. Se você prometia para o animal uma recompensa de 2 maçãs, mas você dava 4 maçãs, ou seja, o dobro, existia um pico adicional de dopamina. Se você prometia para o animal 20 maçãs e você desse 40 maçãs, também o dobro, existia o mesmo pico de dopamina, para outro animal no caso, né? Ou seja, o tamanho relativo da surpresa importa muito mais do que absoluto. Absoluto, em termos absolutos, esse animal recebeu 10 vezes mais recompensa que esse. Só que o pico dopaminérgico foi o mesmo. Por quê? Porque em termos relativos foi o dobro nos dois casos. Compreenderam? É por isso que um sujeito muito rico, quando ele ganha R$100.000 a mais, no cérebro dele não tem tanto ganho dopaminérgico, tanta atividade dopaminérgica, quanto se esse 100 mil for para um sujeito que ganha 2 mil por mês. Porque em termos relativos, 100 mil para 2 mil é bastante coisa. Comparado com um sujeito que já tem muito dinheiro, né? Então, o tamanho relativo importa e isso mostra como é importante a gente ter esse basal aqui muito bem setado, porque se você ficar sempre esperando muito, por mais que você receba o dobro, e o dobro de muito é bastante coisa, ainda assim o seu pico dopaminérgico vai ser igual de um sujeito que vive mais simples, vive uma rotina mais tranquila, e quando ele ganha o dobro de pouco, e o dobro de pouco não é muito, não sei se vocês estão me entendendo, se não tiver, volta o vídeo aí também, você vai conseguir entender. Então, ou seja, essa é uma das filosofias da minha vida, tá? Quando eu fiz o reservatório de dopamina, eu comecei a ganhar uma grana legal, e eu sempre quis me manter muito pé no chão, principalmente com bens de consumo. Então eu vivo muito tranquilo, não gosto de parada de luxo, etc. Porque eu sei que se eu setar o meu cérebro num nível muito alto de recompensa, isso vai complicar bastante as minhas expectativas futuras e como que eu vou conseguir saciar esse meu cérebro que começou a ficar acostumado com uma coisa muito bizarra. E aí é muito difícil a gente voltar. Em termos mais simples, é igual você começar a tomar café de grãos, é muito difícil você voltar a tomar café de pó, né? Claro que esse não é um exemplo que eu não assumo na minha vida, né? Você tem que tomar café de grãos quando você tiver a possibilidade, porque é uma coisa muito gostosa. Mas quando você ganha um pouco de dinheiro, talvez não seja interessante você aumentar tanto o seu padrão de vida, porque dependendo de como você se expor a esse padrão de vida de forma acelerada, principalmente se você for jovem, você vai ferrar o seu sistema de recompensa ao ponto de talvez não conseguir voltar de volta, ou vai doer muito você voltar para o padrão que você vivia antes. E como eu comecei a ganhar uma grana considerável com 27, 28 anos, que eu acho bastante jovem, eu me mantive vivendo num apartamento de R$3.000 o aluguel na época, consumindo a mesma coisa, comendo o mesmo sushi, comendo a mesma pizza, mantendo o meu estilo de vida parecido, não comprando, inclusive até hoje eu uso basicamente as roupas dos meus patrocinadores. Porque eu sou um cara, eu não tenho carro, a gente usa da minha esposa, agora eu vou comprar um porque com a filha é bom ter dois, né? Vai que der um problema e a pessoa não estiver em casa, precisa do carro. Mas eu sempre tive isso, e muita gente me acha meio bobo, tá?
Muita gente acha, esse cara é meio maluco. Mas não, eu acho que eu manter o meu cérebro setado a sentir prazer e recompensa com coisas relativamente simples faz com que eu seja um sujeito protegido, não fique vulnerável a essas oscilações financeiras ou etc. É quase como um superpoder na minha cabeça. Agora, uma coisa que eu faço questão de gastar é com experiência. Então agora, inclusive, eu estou lendo um livro sobre arte, que está fazendo as vezes do meu microfone aqui, né, da sustentação do meu microfone, então eu não posso tirar. E tem uma arte do Van Eyck que eu achei belíssima e está no Louvre e eu quero ir para Paris ver essa arte. Isso sim, para mim, é gastar dinheiro com coisas agradáveis. Não com coisas simplórias, etc. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Inclusive, se você estiver aí no momento que está ganhando uma grana e precisa de auxílio para você investir o seu dinheiro, você pode chamar a Edro Assessoria, que é a galera que cuida da minha grana. E pedir para o Matheus botar um QR Code aqui ou botar aí tá aqui na descrição também o link da Edro. Lá no link da minha bio do Instagram também tá o link da Edro. E você chama a galera aí que é um pessoal de super confiança que vai te ajudar assim como me ajudaram e me ajudam, tá? E por último, esse mesmo gráfico também é verdade pro inverso, né? Se prometeram para você 2 vezes e você recebeu uma, existe uma inibição dopaminérgica, e se prometeram para você 20 vezes e você recebeu 10, que é a metade, existe a mesma inibição. Agora olha que louco, né? Vamos tirar tudo isso aqui da tela e fazer uma reflexão à luz do último vídeo do sistema de recompensa, né? Agora olha que louco. Aquele vídeo sobre neuroplasticidade que a gente fez lá, a neuroplasticidade também tem a ver com o nosso sistema de recompensa. Bri, vem cá. A neuroplasticidade também funciona no nosso sistema de recompensa. Se você ficar submetendo o seu cérebro a recompensas hiper prazerosas e com pouco esforço para adquiri-las, você vai começando a mexer nesse sistema via neuroplasticidade e esse sistema começa a ficar cada vez mais exigente para novas recompensas. Esse é uma das vias que explica, neurobiologicamente falando, a tolerância à substância. Então agora você precisa de uma substância maior para conseguir... Vem cá, Bri. Agora você precisa de uma substância maior para conseguir a mesma quantidade de barato. Deixa eu só dar um brinquedinho para ela aqui. Porque o seu cérebro foi se acostumando. E o mecanismo pelo qual isso ocorre é uma mudança da quantidade de receptores de dopamina nesse sistema de recompensa. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer os estudos de uma autora chamada Nora Volk, que ela mostra o que acontece com o sistema de recompensa, principalmente com o número de receptores de dopamina e não com a quantidade de dopamina, tá? É o número de receptores de dopamina, porque a quantidade de dopamina importa pouco, o que importa mais é o número de receptores, porque sem receptor você não tem a ação daquele neurotransmissor no neurônio pós-sináptico, e ela mostra o que ocorre com o número de receptores de dopamina no sistema de recompensa de pessoas usuárias de substâncias. E aí ela explica como que existe uma relação entre o número de receptores de dopamina e a funcionalidade daquele sistema no próprio sistema de recompensa, mas também na capacidade modulatória desse sistema em áreas como o córtex pré-frontal, que é uma área que freia o nosso comportamento, mostrando que além da substância mexer no próprio sistema de recompensa, ela também mexe nas áreas que freiam o nosso comportamento, desinibindo o nosso comportamento, fazendo com que a gente busque mais recompensa. Então são 2 vias atuando neuroplasticamente para fazer você buscar mais recompensa, nesse caso um contexto de substância e de drogas, né? Então comenta aí se você quiser esse vídeo, que a gente pode fazer aqui de uma forma até mais técnica, como foi esse daqui. No mais, você precisa deixar o seu like para eu continuar voltar aqui fazer os vídeos, porque o seu like é o que me motiva para voltar aqui e você precisa me dar essa recompensa, porque do lado de cá ela faz com que o meu comportamento tenha maior probabilidade de voltar a acontecer, como diria o nosso queridíssimo, imortal e um dos maiores gênios da história da humanidade, Friedrich Skinner. Tudo bem? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.